De volta com o Papo Mãe, hoje nós estamos falando sobre comidinhas dos nossos filhos. Mas antes eu quero falar uma coisa muito bacana para vocês. Essa semana eu tive a experiência de fazer o aniversário do meu filho na Vila dos Sonhos. E foi de verdade memorável. Eu cheguei com essa ideia muito louca aí para eles e eles super toparam. Meu filho queria dinossauro, né, que é essa proposta aí. E aí foi um momento super bacana, eu só tenho elogios para toda a equipe da Vila dos Sonhos, desde o pessoal da decoração, os monitores que tiveram todo o cuidado. Aí, essa hora a gente já estava sentando no chão e brincando, e teve balão que caiu. Olha que bacana, minha gente. Ali é um lugar livre de eletrônicos, que a gente já leva, olha, foi carnaval, ó, os trenzinhos de carnaval, tá no clima. E aí as crianças se divertiram livre daqueles eletrônicos todos, daqueles barulhos, aquelas coisas todas. Meu filho chegou em casa e disse: mamãe, eu acho que minha perna está quebrada de tanto que eu brinquei. Foi incrível, incrível, foi muito bacana mesmo. Os meus convidados super bem recebidos e eles tiveram muita paciência, porque no início eu queria fazer um tema e eles foram conversar comigo de mãe para mãe e me explicar que a festa não era minha, era do meu filho. E aí eu respeitei com a ajuda deles, graças a Deus, que bom. Vila dos Sonhos, para todo mundo que faz a vila, que me ajudaram e que conseguiram realizar. É um sonho, porque assim, vamos falar que quando a gente é mãe, parece que a festa do filho da gente parece que é nossa. Eu acho que vocês sentem isso também, gente. Parece que de um ano, né? É memorável, sim, assim, ele ficou muito feliz. Os nossos convidados deram muito feedback positivo. Então, se você tá com aniversário, tá planejando, não deixa de passar lá na vila. De verdade, que lá é um dos lugares que tem, inclusive, a melhor relação custo-benefício para você fazer, com toda a segurança, tudo climatizado, com a atenção dos monitores, tudo muito bem servido. Se você quiser, você pode contratar só o espaço. Se você quiser, você pode contratar o espaço, decoração. E eles resolvem tudo para você. Esses registros lindos que vocês viram aí foram do Calberto Rodrigues, que é um fotógrafo maravilhoso que foi lá e registrou toda a festa com muito carinho, tá bom? Um beijo. Muito obrigada, especial a todos que fazem a Vila dos Sonhos. Tem umas surpresinhas também que eu não vou contar, que a gente só sabe depois que faz a festa lá. Meninas, vamos voltar a falar sobre introdução alimentar? Quero falar sobre o polêmico BLW, falando para as mamães. Tudo que explica pra gente o que é o BLW. Então, né, é o desmame guiado pelo bebê. É quando o bebê come com a própria mão. Com a própria mão. O BLW, ele é 100% o bebê comer sozinho. Só que não é um método validado pelo Ministério da Saúde e hoje é um queridinho. E assim, hoje, com a questão das redes sociais, a gente tá numa polêmica de tipo, a mãe que faz o BLW é aquela coisa da boa mãe e a mãe que não faz o BLW é a mãe que não tá atualizada, aquela coisa cesárea, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos leite materno isso. forma. É mais ou menos isso. Só que não é bem assim. Existem crianças que, desde sempre, se você for conversar com alguém de antigamente, eles vão falar: meu filho só comia sozinho, ele não aceitava que eu desse comida. Então, é isso o BLW. A criança precisa estar pronta para receber esse alimento e ele precisa ter, como é que se diz? Ele querer. Autonomia, né? Autonomia. Uhum. Não sou eu, pai, mãe, que escolho, é o bebê. Eu não posso, escolher o método para o meu filho fazer. Como é que a gente pode alimentar. oferecer isso para deixar para o bebê escolher? Eu coloco um prato de papinha e coloco ali uma verdura cozidinha e aí ele escolhe? Pode ser feito os dois ao mesmo tempo? Pode. Aí tem um outro nome que é o que a gente mais usa, que é o participativo. O BLW, tá. O bebê precisa estar sentando mesmo, né, pela questão de evitar mais o engasgo e tudo. Ele precisa sentar na cadeirinha e o alimento é exposto a ele, certo, em tamanhos maiores, porque, segundo a metodologia, o bebê pega uma parte e a outra ele consegue mastigar. Ele morde e fica mastigando. Então, é colocado opções. Então, você coloca a opção do carboidrato, a opção da proteína, tudo em pedaços maiores. E aí ele vai. Então, se essa criança tiver interesse, se ela realmente é uma criança do BLW, ela vai comer lindamente. Mas tem outras crianças que não. Que não, aí a gente respeita, né? Doutora Sâmia, eu já ouvi algumas vezes as pessoas comentarem: mas dá um pedacinho de carninha para ele ficar chupando enquanto o dedinho tá nascendo, porque já vai massageando e tudo. Faz sentido?
É importante, alguns tipos de alimentos são importantes para a gente fazer isso. As frutas, algumas verduras. E esse método é interessante por essa razão também. Porque estimula a região gengival e os dentes nascem como se fossem mais fáceis. Nasce mais fácil o dente. Então, é muito interessante esse método por essa questão. Tem que ter cuidado só com a questão do engasgo, pedaços... Engasgo, né? Vamos falar sobre engasgo. Então, pedaço, você tem que ter uma orientação a respeito disso. Então não pode assim, por exemplo, eu quero, ai que lindinho, eu vou fazer o BLW, vamos começar. A mãe tem que ler, se informar, entender o que é isso, quais são os cuidados, o ponto certo do cozimento, do alimento. Higienização. Higienização é fundamental. Sim, então tem uma série de... Porque a manipulação é com a mão, então tem que ter todo um cuidado. Quando você relatou, como é que faz? Então, assim, como eu disse, cada caso a gente vai interpretar de um jeito e orientar determinada preferência da família. Se a mãe já chegar dizendo que só quer BLW, então a gente vai auxiliar ela da melhor forma para fazer o BLW. Se a mãe só quer tradicional, não tem tempo, aquela coisa, a gente vai conversar. E no final a gente vai dizer qual é a nossa opinião mesmo para aquele caso. Então, os específicos são específicos, mas o geral, que eu posso dizer assim, eu recomendo muito o participativo, que é aquele método que você deixa a criança explorar. Eu costumo dizer assim, você tem um cadeirão, tem uma bandeja, tem um local que a criança pode estar pegando como se fosse o prato, para dar independência para ela. Então, ele vai pegar aquele pedaço ali, vai sentir, vai conhecer o alimento, saber o que é, sentir o cheiro, não só ali já amassado, né? E também a mãe pode estar no controle, de certa forma, dependendo do que a criança aceite, entregar na boca mesmo, na papinha, não é empurrar, é diferente. Você deixa ela dar o comando dela aceitar. E aí a mãe se sente mais segura, porque a introdução, ela é uma fase que ela traz muita insegurança para a mãe, não só para o bebê, a diferença para o bebê e a insegurança da mãe. Então, com essa, a gente orientando bem em relação à participativa, ela fica, tanto meu filho vai estar conhecendo e pegando, tendo contato com os alimentos, quanto eu vou saber... o cheiro, a textura, ele acontece... Eu já ouvi muito que é bacana isso, ele diferenciar os sabores. Porque quando você faz uma papinha, você mistura cenoura, batata, ele não sabe exatamente o que ele está comendo. E tanto ele vai saber essa diferença que a gente, como nutricionista, fica feliz, né, dele reconhecer, como a mãe fica feliz, confortável, de saber, não, garantir que ele comeu aqui, eu posso dizer que ele quantifiquei quanto ele comeu. Então, dá uma certa segurança, né? Perfeito. Como as meninas falaram, vai muito da questão familiar, do ambiente familiar. Mas o que é que a gente nota? As mães hoje, algumas mães, elas desistem muito fácil. E acaba que a criança vai envelhecendo, vai ficando com 1 ano, 2 anos e continua na papinha. E isso dificulta toda a questão orofacial, a própria fala. A estimulação orofacial, a criança não aceita. Então, na hora de escovar, a criança não quer que manipule a boca. E aí vem uma série de problemas em decorrência disso. Isso aí também, a adulto que também deve ver essa parte, que a gente tem a obrigação, inclusive, de orientar isso para as mães. Mesmo nós não sendo dentistas, a gente tem que estar orientando, porque ela chega com 1 ano sem evoluir. E nem ninguém gosta. Quem é que gosta de estar consumindo a mesma consistência, a mesma característica da comida até durante 6 meses. Então, com 6 meses a 8 meses é mais ou menos um estilo de consistência. Se você vê que a criança ela já melhorou, já está mais esperta, todos os sinais dela já mudaram, você já evolui na consistência da comidinha. Então, assim, essa questão da nutrição, a gente vê muito no consultório. Eu acho que é nossa obrigação na introdução alimentar de orientar. Primeiro que a mãe sempre volte para concluir a introdução alimentar até 1 ano, né? Sempre retorne. Mas caso ela não retorne, ela já ser orientada. Não fique com esse mesmo cardápio, com essa mesma consistência, com 6, 7, 8, 9, 10 meses. Não, muda tudo. Tá, essa história... Rapidinho, que eu preciso muito falar sobre isso. É essa história de que a criança não aceitou o alimento, aí você volta a insistir. Até 15 vezes eu li uma vez sobre isso, você insiste até 15 vezes. 10, 12 vezes. 10, 12 vezes? É isso mesmo, gente. Faz sentido. Mas vamos explicar, deixar bem claro, por favor. Senão o seu bebê não vai comer nunca mais aquele alimento. Não é assim. Hoje, amanhã, depois, até 10 vezes. Não é forçar, tá. Oferta outro alimento e aí depois retorna. Perfeito. Oferta de outra forma, porque ninguém merece comer 12 vezes a mesma. Não dá. A gente não come Dá tudo. uma repaginada, né? Hoje foi cozida, amanhã você bota assada, qualquer forma. Mas... Pra gente finalizar esse bloco, bacalhau e camarão, pode? Nessa fase, não. Não. 1 ano? Depois de quanto tempo que pode?
Olha, eu, na minha prática, só depois de uns 2 anos. Só depois de 2 anos? Depende também, eu do também histórico, né? Depende da família, depende de muita coisa. A partir dos 2 anos, a gente recomenda. Agora, peixe pode. Ah, tá. A partir dos 6 pode. meses, o peixezinho. É porque existem aqueles produtos que podem desencadear uma alergia, alguma coisa, lagosta, bacalhau, camarão. Frutos do mar a gente não faz na introdução alimentar. Não, né? Não. Importante essa Marisco, observação. não. Muito bem, daqui a pouco a gente volta. Quero chamar agora o nosso quadro Chama o Doutor, porque hoje é domingo de carnaval. Você já está preparando para ir lá no baile na Vila dos Sonhos, que começa daqui a pouquinho às 17 horas? Então, olha só, confere as dicas da dermatologista, doutora Daniela Fati, antes de cair na folia. Olha só. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Alô, mamães! Hoje é domingo de carnaval e eu estou aqui com a doutora Daniela Fati, que é dermatologista, para pegar algumas dicas de cuidados especiais que nós devemos ter com os nossos pequenos nesse carnaval. Doutora, algumas coisas que podem parecer simples ou inocente, tem algum risco? Conta pra gente. Tem sim. O que, por exemplo? Nessa época, tudo vale para se divertir, mas a gente precisa alertar que esses produtos que é muito comum, a espuminha, o glitter, a cola, coisas que geralmente as mães usam para enfeitar e para alegrar o dia a dia ali da folia, podem ser substâncias que levam algum malefício para o paciente. Parecem inocentes. Exatamente. O que, por exemplo, que a espuminha pode acarretar? Todas essas substâncias, a cola, a espuma, o glitter, pode desencadear alergia, né? Então, a dermatite de contato, que é o mais comum. Então, sempre ficar alerta se a criança sentir coceira, ardência, a mãe perceber que o local que colocou o produto está ficando avermelhado, é preciso remover essa substância do local, de preferência com água e sabonete. Vamos citar, então, o glitter, cola. Eu lembro quando eu era pequena, tinha aquelas estrelinhas assim. Isso. Eu acho que a mãe botava até esmalte pra colar na gente, que ficava ardia. Isso pode ser também, doutora? Pode. Tudo isso a gente não recomenda em menores de 2 anos. E para quem quer utilizar em maiores de 2 anos, existem algumas coisinhas que a gente orienta para prevenir a dermatite de contato, para prevenir a irritação da pele. Uma delas é usar um bom hidratante, porque a gente acaba fazendo uma barreira mecânica, né? Esse produto ele não entra diretamente em contato com a pele. E o protetor solar. Às vezes as mães passam no rosto e esquecem de passar em outras áreas do corpo que vão estar expostas também. Tinta guache, algumas parecem que são atóxicas e tudo, mesmo assim, doutora? Mesmo assim, a gente tem crianças que apresentam alergia, mesmo eliminando uma substância. O que acontece? Às vezes eles eliminam de uma substância aquele produto que mais provoca alergia, mas a gente não tira todos, e às vezes a criança ela faz alergia a um produto que não foi eliminado. Então, mesmo esses daí que falam que é atóxico, mesmo esses, eles podem sim provocar dermatite de contato. Então pode ser que a mãe descubra que o filho tem determinada alergia no meio da folia. Exatamente. Já e aí pensou? tem que correr pra casa, lavar bastante com água e sabonete. Pronto, a dica é essa. Se a mãe perceber coceira ou irritação, o que deve fazer? Ardência, o ideal é que o local seja lavado com água e sabonete. Se não melhorarem os sintomas, é preciso procurar um médico dermatologista, porque às vezes a gente precisa introduzir medicação tópica e até mesmo oral, para melhorar, para tirar a criança da fase alérgica, da Para que não crise desenvolva, né? Exatamente. Tá aí, mamãe, dicas com a doutora Daniela, maravilhosa. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Por essas dicas. Então, ó, cuidado, glitter, cola, adereços, aquelas espuminhas, né, inflamáveis. Cuidado, pode colocar uma fantasia com algodão. Nossos filhos já são lindos. Com pouca coisa. Com a fantasia ainda dá espaço nascer, por exemplo, você vai lá, que ele já fica lindo, maravilhoso, sem correr esses riscos, né, doutora? Isso mesmo. Tá dado o recado. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Daqui a pouco eu volto com os permitidos e os proibidos na lista dos nossos filhos. Eu volto já já.